Olá, aqui é a Valesca Paiva da Fidela Sweets Brasil e hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente faz essas flores lindas de papel de arroz. Olha só que maravilhosa. São lindas, né, gente? Eu vou ensinar vocês a recortar, a fazer o formato da flor. Vou dar umas dicas aí bem legais de proporções. Vou ensinar vocês a pintar a folha de papel de arroz. E depois a gente vai colocar junto num bolo aqui, simplesinho, semi-naked, que é um bolo clássico, super charmoso. E que imagina só, você dá um bolo desse aí, ó, Dia das Mães, Dia da Avó, para professora tão especial que a gente tem. Todo mundo tem aquela professora especial. Olha só que bolo lindo, maravilhoso. Vamos começar? Olha só, nós vamos pegar a nossa folha de papel de arroz. Vou pegar 2 folhas, eu vou fazer várias. Eu tenho cortador, é que como ele tá em inches, é diferente do de vocês, quer ver? Eu posso passar a medida para vocês em centímetros. Deixa eu pegar aqui a régua. Esse aqui é 4,5 e esse é 7. Eu não sei quais são as metragens que tem no Brasil, mas eu vou falar uma coisa, não faz muita diferença. O que você precisa é de uma grande e de uma menor. Outra coisa, o nosso papel, ele tem um lado que é áspera e o outro lado é bem lisinho, bem brilhoso. Agora, nessa hora que a gente tá cortando, não faz diferença se a gente vai usar um lado ou outro. Na hora da gente decorar, vai fazer diferença. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou cortar bem rentinho e eu gosto de fazendo para aproveitar o máximo do papel. A gente não quer perder o papel aí. A gente não quer desperdiçar. Agora, o que eu faço? Eu corto aqui bem rentinho. Então, o que é legal dessa flor? É uma das coisas que eu já falei pra vocês que eu gosto muito. Eu gosto que você tenha uma consistência, porque você tem o tamanho das pétalas, vão ser sempre o mesmo. Mas uma flor nunca fica idêntica à outra. Porque às vezes quando você tá montando, você vai colocar uma mais cheia, uma mais vazia. E eu vou mostrar essas coisas pra vocês. Então eu vou fazer aqui, vamos ver. Essa aqui eu acho que eu vou pegar da menor pra aproveitar. Eu gosto de deixar separada a pilha das maiores com as menores, tá, gente? Vou cortar mais um pouco da menor. Essa marca de cortador, tá, gente? Que chama, acho que é CK ou EK. Eu gosto bastante dela. Imagino que aí no Brasil tenha. No Amazon eu sei que tem. O miolinho eu faço com 3 ou 4, tá? Depende como tiver o limite delas. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Quando vocês estiverem fazendo essa flor, vocês vão ter que ter um pouquinho de tipo assim, de olhar. Quando você olhar, quando você tá fazendo, você vai conseguir ver se você gosta do look ou não, tá? Muitas vezes eu ponho 3 e eu acho que ficou pouco, que tá faltando alguma coisa. Então eu quero pôr mais. Vamos ver quantas a gente fez da grande. Eu faço pilhas de 4, nem sempre eu uso 4, mas eu gosto de fazer, deixar separado 4. Então nós vamos começar a preparar. O que a gente faz para preparar? O miolinho, eu pego elas, eu junto as 3 juntas e eu vou cortar aqui no meio, eu vou fazer um vincozinho, tá? Eu faço um vinco aqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer isso em todas, bem no meio certinho aqui. Eu gosto de deixar sempre elas pro mesmo lado, ou o áspero ou o liso para cima, que aí quando eu for fazer é mais fácil. Como eu já disse para vocês antes, em outros vídeos, eu gosto de deixar as coisas sempre organizadas. Eu acho mais fácil de eu visualizar e de eu fazer as coisas. Na verdade, aqui tem 5 miolinhos e eu fiz aqui coisa para fazer 1 ou 2 flores, mas tudo bem, a gente pode cortar mais. Essas daqui, o que a gente vai fazer? As flores que estão mais perto do miolo, a gente tem que fazer elas, a gente vai cortar do mesmo jeito, ó.
próximo passo é começar a colar. Então nós vamos colar o miolinho. Eu gosto de usar o lado liso pra cima quando eu vou fazer ela branca, quando eu não vou botar corante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai botar assim, ó. Como ela é do miolo, eu vou fechar bastante, ó, tá vendo? Então o que a gente faz? A gente pega o pincel com um pouquinho de água, bem pouquinho, tá, gente? A gente não quer pôr muita água, porque a gente não quer que ela arrebente, que ela quebre. A gente vai deixar ela aqui, ó. Ela vai secar enquanto a gente vai fazendo as outras. É uma flor muito fácil. E é uma coisa que eu, tipo assim, é aquela coisa que você tira da tua manga aí quando você tá com pressa. Você tá sem ideia do que fazer. A cliente mudou de ideia. Ou você não achou a flor da cor que você queria. Você sempre tem essa opção, que é uma opção meio coringa, assim. Eu hoje vou ensinar um modelo dela pra vocês, mas existem outros modelos, tá, gente? A gente pode fazer junto outro modelo outro dia. Esse modelo eu gosto bastante. Inclusive eu usei ela para um bolo de Dia das Mães há uns anos atrás e ficou muito elegante. Eu ultimamente eu tenho tido a tendência de fazer os bolos coloridos. Ó, vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Aqui eu molhei demais. Dá pra ver que ela enrugou? Essas daqui não estão molhadas demais, ó. Tá lisinha aqui, ó. Essa aqui enrugou um pouco. Dá pra ver? Mas tudo bem, dá pra gente usar. Eu só vou ter que ter cuidado na próxima. Então agora a gente vai fazer aqui. Nós vamos colar. Vamos pegar essas de trás que já estão secas. Eu vou pegar a primeira. Eu vou botar um pouquinho de cola aqui. E vou pegar a mesma parte de dentro e colocar aqui. Agora eu vou pegar a outra. Pegar sempre a parte que é de baixo pra baixo, né? A gente segura aí um pouquinho pra colar. E aqui nós fizemos o nosso primeiro miolinho, ó. Vamos fazer de novo? Ó, a parte que tá a emenda para baixo. A gente molha aqui, ó. Põe a outra. E essa é a que tava mais molhadinha, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Se molhar muito, pode ser que ela arrebente. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui agora. E a gente vai saber já, porque ela vai arrebentar aqui na minha mão. Não arrebentou. Tá vendo como uma ficou um pouquinho diferente da outra? Essa ficou mais abertinha que essa. Não tem problema. Uma flor nunca é igual à outra. Então a gente tem os dois miolos. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer a que vai vir em volta dessa aqui agora. Então o que a gente quer? A gente quer fazer essas que estão mais perto do miolo, mais fechadas. As pétalas têm que estar mais fechadas. Eu não quero, porque você pode fechá-la até assim se você quiser, ó. Bem, bastante. Eu não quero fazer tanto assim, mas eu vou te dizer que eu vou fechar aqui, ó. Esse tanto aqui, dá pra você ver a marcação, ó? Gente, isso não é uma ciência exata. Isso é por experiência que eu já fiz e eu sei como eu gosto que ela fique. Então você vai aprender o seu... Ó, eu rasguei um pouquinho aqui, tá? Vamos tomar cuidado. Vai ser aí por uma experiência sua, você vai aprender como você gosta delas. Eu vou fazer essas 4 iguais. Tá vendo que eu não tô nem medindo pra ver se tá ficando igual? Por quê? Porque não é uma coisa exata. Eu demorei muito a aprender isso, gente, que flor não precisa ser exatamente uma coisa igual a outra. Porque eu sou muito de fazer as coisas muito simétricas. Então nós vamos pegar uma aqui, ó, só pra vocês verem, pra gente começar. Por que eu gosto de fazer isso? Porque aí eu vou ver a próxima etapa, quão aberta a gente vai ter. Então aqui, vamos lá, no meio de novo. Aqui embaixo. E aí agora nós vamos botar essa aqui entre essas duas. Tá vendo aqui? Ó. Agora a gente vai pôr a próxima aqui. E a gente vai fechar o círculo. Então aqui agora a gente vai pôr embaixo dessa, tá vendo? E agora na próxima é provável, eu vou deixar essa para depois. E agora eu vou fazer ela mais aberta. Eu não vou fazer tão fechada igual eu fiz a outra, eu vou fechar menos, tá vendo? Olha quanto que eu botei aqui. Olha o quanto. E olha o quanto aqui agora. A diferença. Tá? Dá pra ver? Dá pra ver. Tá? Então essa aqui vai ser mais aberta a pétala dela. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Começar do encontro das duas pétalas. Molha no meio da base e a gente vai colocar aqui, ó. Se você errou, infelizmente não vai dar para você usar, porque quando você arrancar a pétala, ela vai rasgar embaixo. Mas esse papel não é uma coisa muito cara, né, gente? Então eu já vi uma coisa, por exemplo. Ó, aqui grudei bem pouquinho. Eba, posso tirar. Quando eu seguro ela assim, eu consigo ver melhor como ela fica. Olha que coisa maravilhosa, gente.
Eu acho lindíssimo. E a gente vai fazer o miolinho depois. Vamos fazer outra primeiro, pra eu mostrar pra vocês como dá pra gente fazendo outras opções, tá? Nós vamos pegar o mesmo e nós vamos fazer ele um pouquinho mais aberto, para vocês verem como é super versátil. Essa flor é muito versátil, porque você pode... hoje eu tô inspirada para fazer ela bem cheia. Então vamos fazer ela bem cheia. E na verdade, se você põe num bolo com mais de uma, é legal você ter opções para quando você colocar no bolo. Quando eu comecei a fazer essas flores no começo da minha carreira de fazer flores, eu tinha uma regra. Era sempre 3, 4, 4, 4. Ou 3, 4, 4. Entendeu? Tipo 3 camadas. Essa aqui a gente fez 3 camadas. A gente fez 3, 3 e 4. Essa aqui já foi 3, 4 e agora vai ser 4 de novo. Tá, então você pode ter algumas regras dessa na sua cabeça que te ajudam antes de você fazer. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Essa aqui foi aquela que a gente fechou, ela tá bem fechada, tá vendo? Tá bem... Eu quero mostrar pra vocês aqui. Se a gente colocar ela bem fechadona assim, eu acho que ela vai acabar aqui. Não vai dar pra gente fazer muito maior. Mas a gente pode fazer para fazer diferente de tamanho para vocês verem. A outra opção seria fazer ela mais aberta. Deixa eu mostrar uma para vocês aqui. Assim, que ela vai ficar mais aberta. Ou assim, que ela vai ficar mais fechada. Eu acho que a gente vai fazer a mais fechada primeiro. Ó, quando eu molho muito, eu passo o dedo para tirar o excesso da água. O que é mais fácil agora? Como a nossa segunda camada foi com 4, vai ser fácil você ver onde é uma e a outra aqui. Olha só, essa ficou mais fechadinha. Olha a diferença de uma para outra, tá vendo? Essa ficou bem mais aberta e essa ficou fechadinha. A gente poderia vir aqui e colocar outra, por exemplo? Podemos. É aquela história assim, quer fazer ela maiorzona, quer fazer ela menor, o que você tá procurando aí da tua flor? O que você tá buscando? E é o tipo da coisa que às vezes eu tô assim, eu vou olhando, eu vou adicionando. Aí quando você vê, você colocou um monte de pétala, mas ficou maravilhosa. Ótimo, entendeu? Ótimo. Só que eu quero fazer uma pequenininha com vocês também. Eu poderia pintar essa flor agora, nessa fase? Sim, eu poderia. É mais chato de fazer isso, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra pintar o papel. Olha só, ela ficou bem maior que essa, ó. Tá vendo? Porque a gente fez 1, 2, 3, 4 camadas. Nessa a gente fez 3 camadas. Mas as duas estão lindas. Então agora nós vamos fazer uma pequenininha aqui. E depois que você aprende essa ideia de que quanto mais você fechar, isso aqui você tá fechando o botão, quando você colar menos, dobrar menos para colar, o botão tá mais aberto. Aí vai facilitar a tua vida muito. Eu sou uma pessoa, gente, que eu adoro medidas mas eu já faço essas flores, já deve ter uns 5, 6 anos ou mais. Eu aprendi que se eu ficasse muito preocupada em medir, pegar aqui, ficar medindo, não sei o quê, eu me estressava muito para fazer e elas não ficavam exatamente como eu queria que ficasse. Então eu aprendi a meio que ficar mais solta em relação a isso, que é difícil para minha personalidade, tá, gente? Tá vendo que eu tô fazendo ela um pouquinho aberta para baixo, não muita coisa. Eu tô colando ela mais para trás, não tô colando tão perto do miolo. Olha só que bonitinha, pequenininha assim. Eu, para falar a verdade, eu acho que eu gostaria de colocar mais em volta com a pequena. Olha ela assim. E a gente vai adicionar mais 4. 3 ou 4, vamos ver. Aliás, às vezes a gente tem que aumentar uma pétala para de cima. Então, vamos cortar 5 e a gente vê. Vocês vão entender o que eu tô falando. Porque como ela abriu assim, às vezes a gente tem que aumentar uma para ficar o delicado bonito. Para fazer sentido, né, gente? Então agora a gente vai fazer ela, o colado vai ser pouco aqui. Bem pouquinho aqui, ó. Tá? Antes de colar eu sempre dou uma olhadinha se eu gosto.
Porque às vezes você tá com pressa, é a história que eu falei pra vocês. Como é uma flor fácil, e você tem tempo de fazer rapidão, só que se você cola já de cara e não ficou do jeito que você gostou, aí você tem que começar de novo. E se você tá fazendo ela pra salvar tempo, já dançou aí com a brincadeira. Olha que linda que ficou. Então aqui você tem os 3 modelos que a gente fez. Na verdade, a técnica é exatamente a mesma para todas, só que a gente adicionou mais pétalas do que outras. Então essa aqui, ó, 3, 3, 4, 3, 4, 5. 3, 4, 4, 4. Bem lindo, né? Vamos fazer o miolinho delas? Vamos lá. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o miolinho delas. Eu peguei aqui 2 perolinhas, eu só vou usar a branca, mas eu queria mostrar pra vocês como que ela vai ficar se a gente colocar a rosa, tá? Então eu vou fazer a branca primeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu uso o caro transparente, eu vou pegar o caro transparente aqui, eu botei um pouquinho no meu pincel e eu vou colocar só no miolinho aqui, ó. Eu vou fazer um círculozinho, vou colocar algumas ali, ó. Vendo? Dá pra vocês verem? O miolinho. As pérolas não parecem que estão aparecendo, mas na hora que você coloca no bolo, ela realmente chama atenção. Como eu tô fazendo a flor branca, eu prefiro usar ela assim. Eu vou mostrar pra vocês agora com uma rosa. Eu não vou colar com a rosa, porque eu não quero usar pro bolo que eu vou usar hoje, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Se você tá fazendo um bolo rosinha, lilás, e você quer pôr uma flor de outra cor, olha que lindo que fica também, ó. Vamos colocar aqui no meio, só pra você. Eu não vou colar, como eu já disse, eu quero só mostrar pra vocês. Ela ficou um pouco fora do lugar porque eu não coloquei a cola, né, gente? Mas só pra vocês terem uma ideia de como fica. Poderia botar mais uma fileira em volta, pra ficar um pouquinho maior o centro. Mas só pra vocês terem uma ideia de como fica o rosa e o branco, por exemplo. O branco vocês não estão conseguindo ver muito aqui na imagem, ó. E o rosa chama bastante atenção. Eu acho que tudo depende do bolo que você tá fazendo, né? Se o bolo combinar com um miolinho de outra cor, eu acho que vai ficar super legal. Eu tenho a tendência de fazer as coisas tudo meio monocromática, né? Eu já falei isso pra vocês. Viu? Bem delicadinho. Nós vamos fazer a mesma coisa na última aqui. Caro transparente, como eu já disse, no miolinho. Então, essas 3 estão prontas. O que eu poderia fazer? Poderia colocar um spray de glitter? Poderia. Eu não vou fazer isso. Eu gosto bastante desse look aqui. É um satinado bem de leve. Fica muito bonito. Vocês vão ver quando tiver no bolo o tanto que fica lindo. Agora, o que eu quero ensinar pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz se a gente quer pintar a folha, a gente quer a flor colorida. O que nós vamos fazer? Nós temos a nossa folha aqui. Eu tenho várias opções que eu posso fazer. Uma, eu posso usar o pozinho, os pozinhos de pintura agora e já fazer agora. Opção 2, eu posso cortar os círculos com o cortador e pintar os círculos separados. E a opção 3 é pintar quando a flor já tá pronta. Que a opção 3 é pintar quando ela já tá pronta. Só que eu acho bem mais difícil, eu acho que eu uso muito mais pó quando eu vou pintar ela assim. Eu acabo desperdiçando um pouco de pó. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa folha no meio, só pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar papel toalha aqui pra não sujar a nossa área de trabalho aqui. Essa flor nós vamos ter que usar o lado áspero pra pintar. Eu vou pegar, eu tenho 2 tipos de pincel. Eu tenho esse aqui que é o pincel comum, né, de confeitaria, e esse aqui que é aquele que você compra pra maquiagem, mas hoje já vende ele em loja de confeitaria também. Eu vou usar esse amarelinho, um amarelinho bem clarinho. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazendo assim, ó. Já dá pra ver a diferença, só que ele vai ficar clarinho, eu não quero que ele fique muito forte, tá? Acho que essa cor aqui chama manteiga. E eu não vou deixar ele perfeito, não, porque
Porque eu gosto dessas nuances de umas áreas mais escuras e outras mais claras. O que nós vamos fazer agora? O que eu faço? Eu sempre faço assim, ó, pra soltar o restinho. Nós vamos cortar. Eu peguei um outro cortador, gente, que é menor um pouquinho, que esse aqui é de 4 centímetros. Eu vou cortar esse. Esse, a pérolinha branca, vai aparecer bem mais. Olha só, que lindinho que ficou. Ela poderia estar um pouquinho maior aqui. Eu vou fazer só uma, gente. Como eu vou ter que fazer só uma, eu vou cortar só uma e vou pintar só uma. Que é a última que a gente precisa. Agora sim, ó. Olha só. Tá vendo como foi fácil de consertar? E aquela coisa, gente, o seu instinto também, né? Você vai colocando as coisas e você vai vendo onde você quer adicionar uma coisa ou outra. Agora eu vou colocar o caro transparente aqui e nós vamos colocar as pelas. Vocês vão ver a diferença que vai dar aqui para aquelas. Deixa eu deixar uma dessas aqui para vocês verem aqui do lado, ó. Olha só, olha que amor. E agora, nós vamos pintar uma mais escura para vocês verem a diferença que dá também para pintar uma maior. Como eu usei um pedacinho dessa aqui, ó, eu vou fazer pequenininha também, tá, gente? Mas aí eu tenho 2 pedaços de folha aqui. Vamos aproveitar. Eu só quero fazer para vocês verem a diferença que dá quando você pinta com o pó mais claro e quando você pinta com o pó mais escuro. Então vamos botar bem aqui no meio. Eu vou usar outro tipo de pincel para vocês verem também a diferença. Eu quero fazer ela mais clarinha de propósito, tá? Tô tentando fazer mais clarinha. Eu sujei tudo aqui em volta e eu não gosto disso, tá, gente? Vou fazer isso. Eu vou dar uma limpada aqui na minha área. E isso é uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Eu sempre começo com as cores mais claras. Porque se acontece isso aqui agora e a gente tem um pouquinho de transferência de cor, pelo menos a gente tá trabalhando com a mesma cor. Se a gente fosse fazer os mais claros por último, com certeza eu ia ter que usar outra superfície. Então, agora a gente vai recortar. Quando eu vou cortar da grande, ele vai ficar um pouquinho aqui embaixo assim, mas não tem problema porque a gente faz essa parte para baixo. Então agora vocês estão vendo que eu fiz 3 tamanhos de círculos. Então aqui que nós vamos fazer? Vamos começar com o miolinho, como sempre. Ó, ele tem um rachadinho aqui, mas não tem problema. Então, o que acontece? Eu normalmente faço flores a mais, só porque, como eu já tô aqui, já tô com todas as coisas aqui para fora, já coloquei os cortadores, já peguei os corantes, já peguei os confeitos perolados, eu já faço 1 ou 2 a mais, que na hora do bolo, até às vezes o tamanho da flor, como a gente fez flor de tamanhos diferentes, isso ajuda também, né, gente? Então, às vezes a gente vai colocar uma, vai ver que não gostou. Então, assim, pelo menos eu tenho opções. Essas flores, elas, se você não tiver colocado sabor ou nada nelas, elas vão durar aí muitos meses. Eu diria que você pode deixar ela guardada em uma tupperware fechadinha, tranquilamente uns 6 meses dá para ela ficar. Ó, a gente fez 3, 4 e agora a gente vai fazer a outra ali. Olha que fofo. Essa aqui a gente fez 3, 4 e 5
Não, 3, 4 e 6. Só que a gente fez essas duas, a 4 e a 6, do mesmo tamanho. Essa aqui nós aumentamos o tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com a mão ainda assim, pra ver o que eu quero. Se eu quero ela mais fechada ou se eu quero ela mais aberta. Eu acho que a gente pode tentar uma mediana aqui. Já vou mostrar uma coisa que eu fiz errado. Eu esqueci que eu tinha cortado essa aqui e cortei isso aqui de lado. Ele deveria ter ficado aqui embaixo. Então, nós vamos ter que esconder ela ali embaixo na flor, tá? Vou mostrar pra vocês já agora. Ela vai ser a primeira que eu vou botar aqui, porque aí a gente tem as outras pra cobrir. Lembra? Entre uma e a outra pétala. Olha que interessante. A gente não precisa pôr 5, a gente precisou pôr 3. Deixa eu ver se precisa pôr 4. Nós vamos pegar o caro de novo. Olha só. E aí, estamos prontos. Vocês viram como foi super fácil, gente? E vocês têm aí infinitas opções de perolados, de cores, de tudo. Então agora a gente vai colocá-la num bolo para vocês verem as opções que a gente pode fazer e como colocá-las no bolo. Então o que a gente vai fazer agora? Agora eu tô com o bolo semi-naked. Eu já gelei ele já tá prontinho pra gente decorar. Então nós vamos pegar nossas flores e eu quero mostrar pra vocês primeiro só a combinação de cores primeiro e depois eu vou mostrar eu colocando aqui. Então essas duas cores são as cores que são as cores principais que a gente precisa pôr aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a espátula da ponta fina, angulada de ponta fina, e eu vou botar aqui um pouco de buttercream. Eu vou fazer um montinho assim, ó. E aí eu vou colocar aqui. Tá? Derrubei uma bolinha. Depois a gente arruma. Isso, gente, aí você vai colocando. Como o bolo tá gelado, se você colocar num lugar que você não gostou, você pode ainda tirar o buttercream e não vai estragar o teu bolo. Que eu vou levantar ela mais um pouco com o buttercream, tá, gente? A gente aumenta a altura aqui, ó. Que o buttercream depois a gente vai pôr na geladeira e ele vai segurar a nossa flor no lugar. Eu quero que ela fique mais na ponta, tá? Por isso que eu tô fazendo assim. Esse miolinho aqui tá caindo. Daqui a pouco eu vou pegar a cola lá pra nós. Deixa eu ver se eu gostei da posição. E aí eu acho que eu vou botar uma bem grandona aqui atrás. Na verdade, a gente poderia pôr ela assim ou poderia pôr ela assim. Eu acho que eu prefiro pôr ela assim. Aí você olha, né? Lógico, o que eu tô fazendo aqui é olhar o melhor ângulo dela. Esse tipo de bolo, o que é legal dele? Que ele realmente não tem muito uma parte de trás, né? Qualquer lado que você for olhar, ele vai estar lindo. E aqui agora a gente tem a pequenininha, a gente pode até pôr aqui, ó. Nós vamos ter que fazer um montinho embaixo para segurar. Eu vi um detalhezinho que eu não gostei aqui, eu vou consertar. Esse bolo, por ser semi-naked, ele é um bolo com um pouco de imperfeições, né? São as imperfeições naturais dele. E aqui a gente tá com o bolo pronto. Olha que coisa linda, gente. Super simples. Claro que um bolo naked desse, a gente poderia adicionar umas folhas, tá? Um verde aí. A gente poderia colocar aí só as flores dessas cores. E pode um milhão de outras coisas. Quer dizer, a gente pode botar ele todo colorido, cores bem vibrantes, que tá na moda, porque aqui agora é verão, então no verão fica lindo. A gente poderia colocar só tons, o dourado, eu vou falar isso. Eu não sou muito fã de pintar de dourado, porque eu acho que fica muito artificial. Mas é uma cor que dá. Se dependendo do evento, da coisa que você vai fazer, o dourado pode ser que seja o que você precise. Mas aqui estamos. Olha que lindo. Gostaram desse vídeo? Então me siga no Instagram, que tem vários outros vídeos mais curtinhos, e aperta a notificação aí do YouTube para receber todos os vídeos quando eu tô lançando, tá bom? Aguardo vocês por aí. E se tiver algum comentário e quiser aprender alguma novidade, posta aí para eu saber.